Olá pessoal, bom dia! Eu queria compartilhar com vocês hoje uma leitura que eu venho fazendo já há algum tempo, de um livro que tem me trazido muitos aprendizados e tem me ajudado muito na minha busca por autoconhecimento, que eu comecei lá atrás com o coach, né? No pilar espiritual tem me trazido grandes ganhos e me mostrado alguns aprendizados que às vezes está na nossa cara e a gente não consegue enxergar. E eu sempre procuro um lugar bem tranquilo, bem silencioso para ler esse livro, porque é um livro muito poderoso, um livro que traz muitos ensinamentos mesmo. E hoje, lendo um capítulo dele, já no final, estou bem no finalzinho desse livro, eu achei legal compartilhar com vocês, porque é algo que eu sempre falo quando eu vou fazer algum vídeo, ou vou conversar com alguém sobre o que o coach tem trazido para mim e tal, e a gente fala muito sobre a nossa mente, tudo que está aqui dentro. E é inegável o que o coach fez por mim na minha área espiritual também. Embora não seja nada religioso, era uma área que eu era mais carente e que hoje é uma das áreas que eu tenho mais abundância na minha vida. Então esse capítulo ele traduz muito como eu era, o que eu passava, e eu acho que muitas pessoas passam por isso. Então eu queria compartilhar com vocês, tá? O livro é esse aqui, da Joyce Meyer. Ele é um livro bem forte, mas cheio de aprendizados. Joyce Meyer, ela é uma pastora lá dos Estados Unidos. Ele não é um livro religioso, tá? Mas quando eu falo religioso, é que não prega nenhuma religião, prega Deus, né? Que para mim é o mais importante. Mas eu queria compartilhar com vocês, então eu vou ler para vocês esse capítulo. Deixa eu colocar aqui para gravar. Então vamos ler. O capítulo se chama, tá falando sobre as mentalidades do deserto. Quais são as mentalidades que deixam nossa vida um deserto? E eu tô já na mentalidade número 7, mas eu achei ela muito interessante, então eu vou compartilhar com vocês. Mentalidade do deserto número 7. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Números 14, 1, 2. Naquela época, os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Esse é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente, e é importante entender que nós não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. É verdade, né? Não dá para ser as duas coisas. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando eu estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer nesse momento é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá a liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro da compaixão,
que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar a nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós mesmos. O amor é da mesma maneira. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar aos outros. Quando tomamos o amor de Deus que deve ser distribuído e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. Autopiedade é idolatria. Voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos, apenas nos faz cientes de nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de se viver. Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento de outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho desde então aprendido a, neste tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando com grande expectativa e agora não poderiam fazê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e não em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos do inimigo para nos manter no deserto da nossa mente, da nossa vida. Se nós não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados na autopiedade. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta na autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? E aqui eu acrescento, quanto tempo você fica com pena de si mesmo e murmurando e lamentando quanto as pessoas têm sido cruéis com você? Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta o desapontamento. Ele pode ser reapontado, isso é, redirecionado. Com Deus, há sempre um novo começo à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Desperdicei anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e, sem saber como pensar sobre o que eu estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais condoída me sentia. Frequentemente, conto histórias dos anos iniciais do meu casamento. Isso é a autora falando, tá, gente? Eu não sou casada. Mas faz muito sentido, olha só. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada.
Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando. E podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da televisão, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir, enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com o aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro. Quem nunca fez isso, né? Mostrar para as pessoas que está lá trabalhando e tal, a pessoa não está nem aí. Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia e ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus então me deu uma revelação anos mais tarde sobre o porquê uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá. E depois que ela chorou por longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que eu começava a chorar de novo. Finalmente fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele, ocasionalmente, olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é essa, não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que eu havia experimentado durante o dia. Isso não funcionou. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela dele. Apenas Deus pode mudar as pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado Dave de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Ele ainda os aprecia e agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer uma outra coisa, peço Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e isso sempre haverá, em que não consigo fazer da maneira como eu quero, do meu jeito. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir para a autopiedade, eu oro a Deus e peço a Deus, ajuda-me a passar mais neste teste. Não quero rodear essa montanha nem mesmo uma vez mais. Esse é o capítulo que eu falei para vocês sobre a autopiedade. Para mim fez muito sentido, embora eu não tenha passado por uma situação como a da autora, com o marido, mas eu já passei por essa situação com mãe, pai, namorado, irmão. E eu lembro que o meu irmão sempre me chamava de dramática. E hoje eu consigo perceber exatamente os momentos em que eu fazia isso. E de fato, tanto depois do coaching como depois dessa minha plenitude maior no lado espiritual, eu acredito que Deus tenha tocado a cada dia em mim, porque essa questão da autopiedade é muito comum, né? Eu não digo normal, mas é muito comum na vida do ser humano, né? Principalmente em pessoas um pouco mais carentes. Então, quando você entrega essa sua situação para Deus, Deus começa a agir em você. E as pessoas até estranham que você, às vezes, fica um pouco mais silenciosa, um pouco mais quieta, não se preocupa tanto. E é a mão de Deus, não é porque você não se importa, né? É a mão de Deus agindo e fazendo